E a gente agora no Panorama, a gente vai abordar aqui a história de dois jovens escritores. Um nasceu em Lajeado, outro nasceu na cidade de Estrela, então Lajeado e Estrela estão representados. Lucas Becker-Delvin e Vinícius Quintaninha, o Vinícius Knecht. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Bom dia. Tudo bem, bom dia. É uma honra, um prazer estar aqui na Feira do Livro, na Independente. Obrigado por acolherem um estrelense, né? Muita honra. Se me permite só mandar um feliz aniversário para minha namorada, que está hoje de aniversário. Opa, como é que é o nome dela? Érica Weber Ecker. Érica, te amo e é isso. Vamos lá. Pô, já começamos bem. Começamos mandando um beijo para Érica. Isso. Feliz aniversário. Lucas, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia! Eu fico muito feliz de ter sido convidado para participar desse evento tão bonito, né, dessa feira. Felizmente um dia de sol, né? Que a gente estava nessa expectativa de talvez chovesse, né? Não choveu. Acho que fomos agraciados com um tempo bonito para a nossa conversa hoje. Vinícius, quando que começa a vontade de escrever? Quando começa? Isso. Começa quando eu passei a observar, achando que eu estava observando as coisas de um jeito que a maioria das pessoas não observavam, né? Até eu escrevi um dia qual o dever de um poeta, e eu escrevi dever, separado, né? Dever, de observar. E também de reparar as coisas, reparar no verbo de não só observar, mas tentar corrigir ou consertar coisas, sentimentos. Então, acho que eu comecei com a primeira vez que eu li a palavra poeminho, né? Poeminho do Contra, do Mário Quintana, meu herói, né? Por isso Quintaninha. Eu fiquei encantado com a palavra poeminho. E a partir daí eu comecei a escrever vários poeminhas no feminino, que não é o correto, né? Sem querer, né? Mas, claro, o poeta não erra, ou é licença poética, ou é neologismo, né? Tipo, ficou poeminha no feminino. E escrevi uma série de poeminhas, né? E começou na música. A poesia tá em todas as artes, né? A poesia tá na música, tá no cinema. Sempre fui cinéfilo, sou músico também. Enfim, nas pinturas, né? Principalmente na natureza. Quantos anos tu tinhas? Olha, com idade assim, eu realmente não me recordo, mas eu sei que desde 12, 13 anos eu já escrevia, já lia muito, ia na biblioteca Estrela, né? Meus pais sempre incentivando, e eu pegava uma pilha de livros assim. Eu lembro que não eram poesias, eram suspense, policial. Eu não lembro a autora, até se vocês... Eram livros assim que dava pistas ao longo do livro. Nas últimas páginas, tu ia para as últimas páginas, tinha pistas de quem poderia ser o suspeito, o assassino, né? Claro, era um livro infanto-juvenil, né? E eu não lembro o autor, acho que era uma autora, né? E já ali que eu comecei a ler com a literatura, né? Legal. Lucas, e tu, começa quando? Pois é, eu tava pensando sobre isso. Eu lembro que eu sempre tive muito incentivo para leitura. Eu começava a ler, assim, ensino fundamental, e pegava livros mais de aventura, de ficção, a ficção fantástica, a ficção científica. Eu acho que eu comecei a escrever no ensino médio, quando eu tinha muita angústia na minha vida em relação a questões, enfim, acho que a adolescência é uma fase muito conturbada na vida de todo mundo. E eu mantinha um blog, na época tinha blogs, né? Blog de poesia que eu postava sempre. Alguns deles cheguei a publicar depois com minha mãe, né, no livro Mocreia, que acho que já passou por aqui. E eu segui escrevendo assim, colocando na internet, né? Que eu achava que era a maneira mais fácil, mais dinâmica de, digamos assim, tornar acessível o que eu escrevia, que eu achava que tinha algum valor, podia ser interessante para alguém ler, né? E eu acho que foi isso, acho que começou... O interesse pela leitura começou desde, assim, de uma fase... ensino fundamental, quando eu tinha talvez uns 10 anos, alguma coisa, e comecei a escrever no ensino médio, na adolescência. É uma fase mais tensa, né? Mais a flor da pele. Eu lembro eu frequentava a casa da Dirce, né, do Lucas. Ele era muito pequeno, e um dia ele disse: tio, senta aqui, vamos estudar os planetas. Coisa do Lucas, né? Estudando planetas lá, muito novo, muito jovem.
E eu preciso perguntar para vocês como que chega a publicação, porque vocês falam então desse gosto pela leitura já muito jovem, sobre escrever ali de forma como colocar no papel, né, todos esses pensamentos. Mas e quando vem a publicação, o que muda? Como é que é? Outro ler, né, aquilo que eu estou escrevendo. Eu não me adapto ao digital, ao Kindle, enfim, livros PDF eu não me adapto, mas mesmo assim eu publiquei, né, como eu disse, nesse ano eu publiquei um livro digital, né. Bom, a questão com editoras é a mais difícil para um escritor, ainda mais hoje. É um investimento muito alto, muito caro. Aí já começa, porque as pessoas leem menos, ou porque a gente acha que as pessoas leem menos. Talvez porque já é mais difícil de tu publicar, do escritor publicar um livro, né? De ter livros novos, né? Que vão chegar. E, enfim, é no chute. Tu envia teu original para todas as editoras, as maiores que tu achar, as que tu quiser. E é na sorte, alguma responder, né? E as respostas que eu tive, da maioria delas, das maiores editoras, foram que não estão publicando originais no momento, ou seja, só edições, ou depende do tamanho do artista também, né? Daí, não entrando em polêmica, mas eu acredito que há isso, né? E, enfim, tem um preconceito com a poesia que eu já percebi, porque eu recebi muitas respostas de editoras dizendo que não publicam poesia. Claramente escreveram, não publicamos o gênero poesia. Então há um preconceito, é mais uma dificuldade. Hoje a gente tem as leis, né, de apoio cultural, como a Aldir Blanc, né, que é uma boa ajuda. Voltou agora, a 2, na verdade, nesse governo. Bom, eu acho que deve haver mais ajuda do governo, né, para arte, para escritores independentes, para os pequenos, né. Uma dúvida que eu acho que muita gente tem em casa, e daí o Lucas e o Vinícius podem discorrer sobre isso. Os escritores, eu acho que mais velhos, e daí eu falo os mais experientes, com certeza eles escrevem. E os jovens, eles digitam a obra ou escrevem a obra? Vocês são de escrever a obra? E como é que vocês escrevem? Não, eu digito. Eu até acho que é muito curioso a gente pensar nos tempos que a gente vive, porque, por um lado, nunca se escreveu tanto, né? A gente passa o dia escrevendo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Todo mundo escreve. Todos escrevem, a gente também lê muito. Claro, lê na linguagem da internet, né? Mas tá lendo. Ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente também vê que o formato livro, ele tá ele não está em ascensão, né? Ele está sofrendo certos conflitos. A questão de publicar é difícil, né? Se você é um autor independente, você tem dificuldade. Então, ao mesmo tempo que a gente vive num momento em que se lê muito, se escreve muito nas redes sociais, se lê poucas coisas que exigem uma atenção mais longa. O conteúdo, né? Com conteúdo mais profundo. Esse espaço, porque exige uma atenção. A questão da atenção acho que é importante, porque as redes sociais, e eu não estou assim demonizando elas, porque eu uso muito, adoro as redes sociais, mas se tu fica só nas redes sociais, tu fica com uma atenção condicionada a 15 segundos, a 20 segundos. E a leitura de uma coisa mais profunda exige tu sentar, ficar 1, 2, 3 horas lendo um texto, relendo às vezes. E isso é uma coisa que vem perdendo um pouco espaço. Acho que nós temos que recuperar esse espaço de uma leitura mais profunda, sabe? Tu digita ou escreve? Eu me sinto um idiota digitando, mas eu só digito. Eu não consigo pegar a caneta como, né, um poeta raiz, né? Eu até me sinto bobo em falar que eu sou poeta em 2023. Sinceramente, eu me sinto um idiota falando que eu sou poeta. Porque parece uma coisa, né? Isso é Manuel de Barros, Mário Quintana, Leminski. Eles foram, tipo, quem somos nós hoje, né? Em 2023. Mas se eles vivessem hoje em dia, tu acha que eles iam escrever ou digitar? Como? Se hoje vivesse Manuel de Barros, tu acha que ele ia digitar ou escrever? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que o significado das coisas mudam, né? Não sei, né? Mas, enfim, eu digito, sim. Eu digito o tempo todo, eu uso redes sociais, porque a gente tem que usar.
Hoje acho que o único jeito da gente aparecer, né, de divulgar, é com as redes sociais. Então não tem outro jeito, né? É muito Black Mirror, né? Mas é isso. Quando vocês falam escritores independentes, para nossa audiência, do que a gente está falando? O que é um escritor independente? Bom, no meu caso, que eu não recebo nada pelos meus livros publicados com editoras, nunca recebi um centavo deles. O primeiro livro foi publicado em 2019 e o segundo em 2021. Até hoje, conforme eles, não foi vendido nenhum livro, o que é bem duvidoso, né? Que tem acesso lá ao site para ver quantas vendas, 0. Aí eu vendo por conta, que eu tenho em casa. Então o que é ser independente é tu não ter apoio financeiro, tu fazer por ti, tu mesmo divulgar a tua obra, tu comercializar ela, tu montar o livro, editar o livro, corrigir o livro, eu mesmo faço a correção, tudo, né? Independente, né? A rádio independente, bom, independente pode ser várias coisas, mas eu acho que pro escritor no geral é isso, né? É tudo com ele. Bate escanteio, vai pra área fazer o gol ali. É assim. Lucas e Vinícius, quanto tempo que o escritor ou o poeta, ele deixa aquele texto dormindo, e qual é o delay do início até a publicação da obra? Não raro a gente escuta que o escritor fala, não, esse livro eu escrevi lá na década de 80 e lancei em 2010. Tem muito disso, de precisar de muita inspiração para escrever? Tem dias que o negócio não sai, que o texto não sai? Bom, meus textos não dormem, porque eu publico nas redes sociais, né? Tem mais de 1.300 ou 600 poesias, isso que alguns posts são 10 poesias por post, então muito mais, né? Mas dizendo em publicação física, livro, realmente dorme, né? Porque atualmente eu não tenho condições financeiras de publicar livros, né? Para mim fica inviável, né? Enfim, eu não consigo pedir para meus pais, para familiar, me empresta um dinheiro aqui para publicar meu livro. Eu não consigo fazer isso, né? Então dormem, talvez alguns anos, ficam ali na rede social. Eu considero a minha rede social um livro, né? Mas é o clichê, a gente quer o livro físico, a gente quer cheirar o livro, a gente quer amassar ele, a gente quer pegar um jornal, quer cheirar, né? Digital pra mim não é, né? Lucas. Eu sou um pouco mais inquieto, talvez. Eu nunca sei quando um texto que eu fiz está pronto, assim. Quase sempre é quando existe uma pressão externa para que eu publique ele. Porque se eu pegar um texto que eu já publiquei antes e ler ele de novo, eu vou pensar, nossa, o que eu poderia ter feito diferente, assim, podia ter... Tá, mas aí tu manda pra quem o texto? Eu e minha mãe, nós temos um bom diálogo. Daí tu fica mandando pra ela o texto, ó. E ela manda pra mim. Várias crônicas que ela lançou na rádio, na verdade, uma partezinha tem um dedo meu lá. Olha só. E nós temos obras que nós vamos sortear para nossa audiência hoje. Contem pra gente quais são essas obras. Apresenta aí, Vinícius. A primeira obra, No Mínimo Rir, No Máximo Chorar, editora Shadow Books, 2019. Todos poemas minimalistas, famoso haikai ou aforismo, mas para mim é tudo poesia, né? O melhor rótulo é poesia, né? Tudo poesia. Segundo livro, Tristeza que Dá Inveja, 2021, mesma editora, Shadow Books. Ressaltando só que os dois estão acreditados como Vinícius Knecht, que é o meu nome verdadeiro, mas esse ano eu adotei o pseudônimo Vinícius Quintaninha, né? Então o próximo livro, na verdade o que eu lancei digital já foi a estreia do Quintaninha, né? Bom, tu te inspira no Quintana, é isso? É a maior inspiração. E tu, Lucas? O meu escritor preferido, eu comecei na poesia e depois eu fui sendo levado, né? Me apaixonei mais pela prosa. O meu preferido é o Saramago, José Saramago. Um escritor fenomenal. É o mesmo que a Ivete adora, né? A Ivete Kiss também, eu sei que ela adora o Saramago. Outra grande escritora.
Grande. O Saramago disse uma frase que me impactou muito, que é: estou a falar, mas no fundo continuo em silêncio, né? Achei. Ele era muito bom com essas frases, né? Os capítulos do Saramago, eles quase sempre terminavam com uma frase assim que era um soco no estômago, né? Ele era muito bom com essa punchline, né? Como se diz na comédia. E a tua obra, Lucas? Eu, na verdade, vou trazer um livro que eu prefaciei. O nome do livro é Indignados. Foi um livro que a editora entrou em contato comigo, pediu para eu escrever um prefácio. Talvez por eu também ter formação em história, enfim, em outras áreas, eu acabei sendo chamado e eu aceitei o desafio. É um livro de poesia, né? Mas o meu prefácio é em prosa, né? Então, novamente estou nesse limbo, assim, entre um livro de poesia, mas que a minha participação nele foi uma prosa. Muito bem, legal. Aline, eu acho que a gente faz esse sorteio na semana que vem, para dedicar um programa todo na rádio. Eu acho que é legal, né? Daí a gente pede pro pessoal mandar o WhatsApp lá na rádio, mas a gente fica com as obras aqui do Lucas e também do Vinícius. Olha, foi muito bom conversar com vocês, a gente volta a falar ali na frente mais vezes. Lucas, um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Vinícius, um abraço pra ti. Uma honra, obrigado. Valeu, tá aí o Vinícius Knecht de Estrela, o Vinícius Quintaninha e também o Lucas Becker Delvin. A gente conheceu um pouquinho da história aqui desses jovens escritores da 17ª edição da Feira do Livro. De onde nós falamos neste momento, 9h01. Nós vamos pro estúdio, vem Independente Notícias, nós voltamos logo mais. Na Independente, programa Panorama.